Fala pessoal, tudo bom com vocês? Heitor aqui na área. Hoje no nosso episódio do Tudão Cast a gente vai falar aqui com o Henrique Korman. Ele é pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Novo aqui no estado do Rio de Janeiro. Mas a curiosidade é que o Henrique, ele não é carioca. Tá todo mundo, um monte de gente aí, vários amigos meus estão querendo sair do Rio de Janeiro. E você veio de Minas pra cá, pro Rio de Janeiro, porque você quer mudar o Rio de Janeiro. Então a gente vai contar essa história aqui hoje. Mas antes, Korman, eu vou falar sobre os nossos patrocinadores. Sem a Fortuna Negócios Imobiliários, nada disso aqui estaria acontecendo. Então, é muito importante que a gente fale deles. Eles são especialistas. Você é um cara que está terminando, tá no teu último período de direito. Eles são especialistas em burocracia imobiliária. Você já deve ter estudado lá direito imobiliário, sabe que é uma coisa chata, burocrática. E eles são especialistas nessa questão. E eu falo de cadeira porque fui eu quem treinei essa galera. Além disso, eles gostam de serem bastante lembrados. Eu já te perguntei aqui, fora da gravação, já sei que você bebe, então eu vou deixar esse abridor da fortuna aqui pra você de presente, tá? Obrigado. E aí você vai lembrar muitas vezes, toda vez que você for tomar uma cervejinha, você vai lembrar da Fortuna Negócios Imobiliários. Então, pessoal, é isso, tá? Muito importante, sem a Fortuna nada disso aqui estaria acontecendo. Porque essa mesa é fortuna, esse joinha é fortuna, esse microfone é fortuna também. E vamos que vamos. Henrique, seja muito bem-vindo ao Tudão Cast, irmão. É um prazer estar falando com um cara que tá querendo mudar também. Eu já tive a tua idade, eu já tive também esse desejo de mudança. Aí eu fui para um outro lado, tal. Eu vi algumas coisas, enfim. Fiquei um pouquinho triste. Mas esse aqui é um ambiente de conversa, de troca, e eu acho importante trazer as pessoas que estão com vontade, estão querendo mudar. Você trabalha com o Pedro, que é um cara que, é muito meu amigo, esteve aqui nessa mesa, exatamente nesse lugar. Falamos muito sobre Narutinho, a gente gosta bem de Naruto. Pedrão, Narutinho, hein? Falamos muito sobre Naruto, falamos muito sobre o município do Rio. E, cara, que diabos você saiu de Minas Gerais, veio pro Rio de Janeiro pra fazer política? Bom, primeiramente, bom dia, muito obrigado pelo convite. De repente o cara que tá assistindo, a gente tá assistindo boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado pelo convite, um prazer, uma honra estar aqui no Tudão Cast. E como o Heitor falou, não sou do Rio, nasci em BH, mas me apaixonei pelo Rio de Janeiro e vejo que aqui tem um potencial gigantesco. E é só pela política que a gente vai mudar as coisas, que a gente vai transformar a realidade. Então, já tenho uma trajetória na política, né? Como o Heitor falou, trabalho já há um tempo com o vereador Pedro Duarte. Vejo, entendo aí na prática muitos dos problemas e muitos dos desafios que o Rio de Janeiro enfrenta, mas também estou me preparando, estou me envolvendo aí para pensar em soluções e tenho certeza que a gente tem um caminho longo a ser trilhado, mas a gente tem soluções para ajudar a transformar não só a cidade do Rio, mas o estado do Rio de Janeiro. E esse lugar maravilhoso, esse lugar lindo que eu me apaixonei, tenho certeza que eu posso ajudar aí a contribuir com isso. Cara, obrigado pela tua presença aqui. Mas me fala, da onde saiu essa parada? Tipo, vou pro Rio de Janeiro. Como é que começa isso? Sim, então. Na verdade, minha história com o Rio de Janeiro é bem longa, assim. Apesar de eu ser novo, tenho 24 anos, já tenho envolvimento com o Rio há muito tempo. Então já namoro uma carioca já desde 2013, então já há muito tempo aí. Quase 10 anos. Quase 10 anos já estou envolvido aí com a cidade, vinha muito pra cá, comecei a me apaixonar pelas praias do Rio, com o dia a dia dos carioca, né? Tenho familiares aqui também, tenho uma tia que é daqui, primos que são daqui também. Então, aos poucos eu fui vindo mais para o Rio de Janeiro, fui visitando mais a cidade, conhecendo um pouco mais os costumes cariocas. E aí, há um tempo, eu vim para cá fazer a faculdade, né? Eu vim para cá fazer FGV. Tô terminando agora o curso de Direito na FGV. E é uma oportunidade, né? FGV só tem Rio e São Paulo. E aí o Rio de Janeiro, por ter namorada aqui, amigos, familiares, já era uma oportunidade. Eu jurava que tinha FGV em Minas. Não tem. Só tem Rio e São Paulo. E a FGV é um centro de excelência, né? Assim, não tem. Cara, a inflação brasileira é medida pela FGV, né, cara? Tipo, não tem como desrespeitar os caras. Apesar do Getúlio Vargas ter sido um cara... Sim, o nome é complicado. Até tem gente que sugere mudar o nome. Sério? A falar, vamos mudar a FGV para Grande Sertão Veredas, alguma coisa né, relacionada a isso. Enfim, sugerem porque o Getúlio realmente foi um cara bem... Um dos caras mais importantes na FGV foi o Mário Henrique Simonsen. Sim. Porra, bota
Fundação MHS que eu dou tiro pro alto. Sim, sim. Se foi isso. Sim. Aí, então tu tem uma história aqui, tu tem parente aqui. Sim. Então, pra você, a transição foi tranquila, imagino eu. Foi tranquila, né? Minha namorada já era daqui, então ela me recepcionou muito bem. Moro com um amigo, então, que é daqui também, faz economia na FGV. Um grande amigo aí que veio pro Rio de Janeiro pra estudar também. Qual o nome dele? Gabriel Selim. Gabriel, abraço pra você, irmão. Aqui no Tudoncast. Mas, então, já tinha todo um ambiente, né? De amigos, de familiares, né? De pessoas que me recepcionaram. E aos poucos fui conhecendo mais o Rio de Janeiro, fui me apaixonando não só pela cidade, mas pelo estilo carioca, né? Um estilo mais informal, mais despojado. O povo carioca também é bem receptivo, um povo bem alegre, tranquilo. Então, fui entendendo um pouco do estilo carioca, entendendo um pouco da visão da cidade, assim. Eu acho que o carioca, o Rio de Janeiro, tem uma visão muito cosmopolita, né? Então, é muito mais aberto, fala muito sobre questões relacionadas até mesmo a questões nacionais, internacionais. Então, é um povo também que tem um olhar aí para frente. Então, acho que isso é um ponto bem interessante, né? Pelo Rio de Janeiro ter sido capital, né? Eu acho que isso traz um simbolismo, uma Olimpíada também, né? Olimpíadas, enfim. Então, acho que tem esse olhar um pouco mais para fora, né? Que é bem interessante e que é por isso mesmo tem um potencial aí, né? Para ser um lugar de destaque, um lugar de potencial aí, pensando no Brasil e no mundo. Entendi. Qual é a tua expectativa, assim, você tá no Partido Novo, né? Conhece o Novo há muito tempo? Sim, não, já estou envolvido já com o Novo, já, assim, há 3 campanhas, já estou engajado no partido, né? Estou envolvido no meio liberal há bastante tempo, então, assim, com o Novo eu já me envolvia lá em Minas, já estava lá em Minas, já me envolvendo... Alô, Zema! Já estava me envolvendo lá com o Novo, aí vim para o Rio também, comecei a me engajar com o partido, né? Conhecendo mais o Pedro, pelo meio liberal, Pedro Duarte, que é vereador aqui do Rio, ele me convidou para trabalhar na campanha dele, lá em 2020, a campanha vitoriosa. Ajudei um pouco de tudo lá na campanha, né? Então, pensando um pouco em propostas, pensando em mobilização, era campanha de rua, era um pouco de tudo. Então, comecei um pouco a ter essa vivência de campanha no Rio de Janeiro. E, enfim, depois do mandato, fui trabalhar com ele também. Então, comecei a me engajar mais com o partido e também com o Pedro e me engajando com o Rio de Janeiro. E então, esse olhar para o Rio também sempre foi muito ligado ao partido, a um pouco dos valores e princípios que o partido tem. Então... segui muito nessa linha e é um pouco do que eu carrego na campanha, né, em termos de candidatura aí para esse ano para pré-candidato. E bandeira, né? Sim, com certeza, com certeza. E aí, qual é a tua principal bandeira, assim? Que tu... Sim, eu acho que no primeiro momento... Você vai ter lá 15 segundos para falar, daqui a um tempinho. O que você vai falar? Eu acho que, assim, as bandeiras que o Novo carrega, no primeiro momento, já são cruciais, né? Então, o combate a privilégios, o respeito ao dinheiro do cidadão, por exemplo, não usar dinheiro público na campanha, você exercer no Legislativo um cargo de fiscalizar o Executivo, que é um cargo muito importante, que o Pedro lá na Câmara, a gente faz um mandato muito de fiscalizar, né, o Executivo, acho que é fundamental e às vezes a gente esquece disso. As pessoas não lembram, tá? As pessoas não lembram que a principal parte do Legislativo, né, a principal função do Legislativo não é criar lei, pô. Sim. É fiscalizar o Executivo. Sim. Até porque, para você propor uma lei e ela ser aprovada, é muito complexo, né? É um processo muito difícil. Muitas vezes, em uma legislatura não dá, em 4 anos não dá. É muito difícil, então... E esse papel de fiscalizador faz com que a própria cidade e o Executivo execute melhor e aperfeiçoe sua função de gestão, né? Porque é o Executivo que vai fazer as coisas acontecerem na cidade, que vai definir, olha, o nosso planejamento para a cidade é esse, para o Estado é esse, mas o Legislativo tem esse papel de entender, olha, isso aqui não está certo, isso aqui a gente tem que cobrar, isso aqui a gente tem que melhorar, e fiscalizar e cobrar. Eu acho que o Novo sempre assume muito esse papel, né? Por ter bandeiras e princípios muito firmes e ter uma independência, né, em relação ao Executivo sempre. Então, acho que isso cria, né, um papel muito importante, né? Então, na Câmara, eu acho que o Pedro já faz esse papel muito importante, o papel de independência, de apoiar o que a Prefeitura propõe, que ele concorda, e quando discorda, fiscalizar e cobrar que atue de forma diferente. Então, eu quero carregar muito disso na minha pré-campanha, pensando no governo do Estado do Rio, né, que tem aí pessoas complicadas no meio, que eles precisam fiscalizar, precisam cobrar. E então, em termos de a forma de fazer política, eu já quero propor isso, quero trazer essa forma que eu considero até diferente, assim, porque normalmente não é o comum dentro da política, o Novo carrega isso como bandeira. E em termos de propostas, além disso, eu acho que, além dessas bandeiras principais do Novo, é um ponto que eu falo muito sobre e que eu acredito que a juventude, né, eu acho que a juventude trata muito sobre, conversa muito sobre esse assunto. Eu acho que pode ser um caminho para o Estado do Rio se desenvolver,
é a pauta do desenvolvimento econômico sustentável. Acredito muito que, hoje em dia, essa discussão, né, da pauta verde, que a gente chama, a pauta da sustentabilidade, ela está muito forte nas discussões nacionais, internacionais. Você vê as eleições da Alemanha, da França, dos Estados Unidos, a pauta verde já estava lá no centro. E eu acredito que o Rio de Janeiro já tem características naturais para explorar essa pauta. Isso não é só para preservar o meio ambiente em si, mas isso é gerar emprego e renda. O desenvolvimento econômico sustentável é uma bandeira muito importante para a gente se desenvolver como Estado, e o Rio acho que está preparado para isso. Precisa criar estímulos para fazer isso acontecer. Só para fazer, dar um toque aí com relação a essa pauta de sustentabilidade e tal, eu tava ali na esquina da Rio Branco, centro da cidade, Sim. Rio Branco com o Almirante Barroso. Sim. Aí tinha aquele grupinho do Greenpeace ali, né? Uhum. Aí eu tinha um tempo, eu tava indo pra uma reunião, eu tinha Sim. um tempo até a reunião, tipo uma meia hora assim. E aí o cara fez aquela abordagem do Greenpeace. Sim. Opa, tudo bem e tal? Você já conhece o trabalho do Greenpeace? Eu falei, conheço. Aí ele, você quer ouvir um pouquinho? Eu falei, só se você souber mais do que eu. Aí ele olhou assim, aí ele, mas não entendi. Eu falei, então, vamos falar sobre pauta verde. Chega aí. Aí eu contei pra ele a história dos elefantes de Botsuana e tudo mais. Tem história interessante. E aí, pessoal, hoje o entrevistado é ele, não sou eu. Mas tem uma história boa sobre a proibição da caça e a caça sustentável, né? Uhum. Então, caça de elefante sustentável, sim. Botsuana fez isso. E o país vizinho, a Botsuana, que eu não lembro qual é agora, simplesmente proibiu. Adivinha quem aumentou a população de elefantes? A galera da pauta sustentável, que era permitida a caça com determinadas regras, enquanto que no outro país, no país vizinho, Sim. que dividia a floresta, simplesmente foi proibido, tinha caça ilegal, tinha pagamento de propina corrupto para caçarem os elefantes e tudo mais. Tudo isso acontecia. Aí eu contei essa história pro cara e o cara falou, então, independente de tudo isso, mas assim, você tá falando de Botsuana, que é na África. Eu falei, mas vocês estão lá, o Greenpeace tá lá. Sim. Ele tá, então, mas e a Amazônia? Você acha certo explorarem petróleo na Amazônia? Eu falei, acho. Como assim? E aí tu vai quebrando, né? Uhum. Quebrando esses pensamentos que é muito senso comum. E, gente, senso comum não leva a lugar nenhum, né? Senso comum geralmente tá errado. Sim. E, enfim, mas é por aí, só pra trazer essa historinha dos elefantes aí. Não, acho que essa pauta da sustentabilidade é muito importante, que hoje em dia ela está muito atrelada à esquerda, né? Os partidos de esquerda levantam muito essa pauta, e hoje em dia as pessoas já veem, você vai falar de sustentabilidade, você é de esquerda. E assim, eu acho que cada vez mais ela vai estar no centro do debate político, a gente vai estar pensando em desenvolvimento econômico, em termos até de planejamento de cidades, com essa pauta verde atrelada, a pauta da sustentabilidade, e a gente precisa estar preparado, né, um meio liberal, um pessoal mais ao centro, direita, enfim, para trazer propostas e para trazer visões de mundo relacionadas a essa pauta verde. Então, Sim. acredito que é realmente um caminho para a gente se desenvolver. Assim. A gente tem a Baía de Guanabara, a gente tem o turismo aí que pode ser muito explorado. O Rio de Janeiro, a capital, ela tem a segunda maior área de preservação do mundo. Então, assim, tem um potencial muito grande. E aí, a própria Petrobras está aqui, então, o mercado de energia que vai fazer essa transição para energia renovável, então a gente precisa estar preparado para isso, criar condições para isso. O mercado de carbono que está muito em alta. Então, Eu ia assim, falar exatamente isso. O mercado de carbono, quando se fala de mercado de carbono, isso vai de fato virar uma moeda de troca. Exatamente. Então, assim, a direita é muito ligada em economia, né? Sim. E aí a direita, mentira. Os liberais são muito ligados em economia. E aí eles estão. A gente está sempre falando sobre economia. Sim. E pode fazer esse link com a pauta verde. Perfeito. Como você bem falou, na Alemanha, por exemplo. A Alemanha é exemplo de democracia, acho que não precisa falar nada. Nos últimos 60, 70 anos, exemplo de democracia. Perfeito. À esquerda lá está o Partido Trabalhista e o Partido Verde. Uhum. A direita de liberais e conservadores, Sim. como deveria ser em qualquer país decente do mundo. Sim, né? sim. Obviamente sobra um percentualzinho ali, né, de centro, que o cara tá sempre defendendo todas as partes. Geralmente essa galera do centro que vira que está mais ao centro, né, que é o cara que vira o primeiro-ministro. Sim. Enfim. Então por que eu tô falando isso, né? Porque você tem que trazer. Eu trouxe uma outra entrevistada aqui, né? E eu falei pra ela, cara, a direita é muito chata, a direita fica falando de economia, de tributos. A gente, sei lá quanto tempo a gente ficou conversando aqui sobre imposto. A gente fica falando sobre imposto.
A esquerda tá falando de... enfim, não vou reproduzir o discurso aqui, mas tá falando de coisa que é muito palatável pro jovem, né? É um discurso muito mais sedutor. E assim, tem um ponto muito importante que eu acho que até o meio liberal precisa se ater e precisa aperfeiçoar o discurso, porque assim, são problemas reais, as pessoas passam por dificuldades, têm necessidades ali básicas, que a gente não está trazendo respostas para esses problemas. Então acho que o meio liberal tem que pensar um pouco também no impacto que pode ter no dia a dia das pessoas, em propostas, né? Que eu acho que a gente tem muito esse discurso a médio e longo prazo, que é muito importante, mas o Brasil é um país que tem muita gente na extrema pobreza. Sim. Se a gente não mostrar soluções, se a gente não mostrar saída para essas pessoas e não aperfeiçoar o discurso nesse caminho, vai ficar complicado e a gente vai estar sempre afastado da grande parte da população. Sim. Mas acredito que a pauta verde é muito importante nesse sentido, porque a gente atrela a questão da economia, que é uma pauta que o pessoal mais à direita, o pessoal mais liberal já está muito preocupado, mas a gente também mostra, olha, esse é um caminho para o Rio de Janeiro trazer emprego e renda. São bilhões e bilhões que vão ser investidos de fora que tem que estar no Rio. Não tem que ter discussão, o investidor de fora não tem que ter discussão, a pauta verde, eu vou para Rio, ou vou para São Paulo, ou vou para Minas. Não, o Rio de Janeiro já tem todas as características naturais para receber esse investimento. A gente precisa criar incentivos para isso. Então, eu acho que a pauta verde pode ser um caminho para a gente falar, olha, o Rio de Janeiro é uma potência, tem um potencial econômico nessa área verde, que eu acho que a gente precisa se destacar e precisa encontrar um caminho para o Estado se desenvolver. E, a partir disso, criar incentivos, criar estímulos para a gente seguir nessa toada, né? Como, por exemplo, São Paulo tem o mercado financeiro ali. Então, o mercado financeiro já está muito atrelado a São Paulo e São Paulo já é conhecido por isso, né? O mundo das startups também. Então, o Rio, se ele conseguir criar incentivos para esse mercado verde, e aí aqui a gente já tem capital humano muito bom, né? Grandes universidades já estão no Rio de Janeiro. A gente já tem aqui tecnologia, o mercado de tecnologia está avançando aqui, tá tendo inovações. Então, se a gente atrela isso com essa pauta verde, a gente consegue criar um caminho muito interessante para se desenvolver e para a gente trazer aí emprego e renda, que é isso. A gente precisa pensar nisso, né? Não tem como. Tem muita gente aí desempregada, muita gente passando fome. A gente precisa criar alternativa para essas pessoas. E aí, como você, né, tá almejando um cargo estadual, que tem um escopo bem mais amplo do que do município, né? Sim. Não é só a cidade do Rio de Janeiro, né? Sim. E aí a gente tá falando... Gente, tá falando logo ali de... Você vai a 100 quilômetros, você tá falando de DH nível África. É um negócio bizarro, assim. E não é a cidade do Rio de Janeiro, né? Não é nem região metropolitana. Então, existem grandes desafios a serem realizados aí. E nesse sentido, Heitor, até falando desses desafios dessas áreas mais pobres do estado, desses desafios mais do mundo real, ali do dia a dia, né? Acho que essa pauta verde, trazer essa ideia do Rio de Janeiro mais sustentável pode ser interessante. Por quê? Porque a gente traz isso para o dia a dia das pessoas. Quando a gente fala de um transporte que seja eficiente, do transporte que seja sustentável, a gente está atrelado à pauta verde. A gente precisa pensar nisso. O transporte do Rio de Janeiro é um negócio bizarro, é um negócio assustador. E o Estado e o deputado estadual têm competência para fiscalizar e exigir um transporte, né? Metrô, trem, barca, ônibus interestadual. Grande parte dos transportes é de competência estadual do Estado, e o deputado estadual tem que ter essa responsabilidade de cobrar, fiscalizar e pensar num transporte que seja mais eficiente para as pessoas, que seja conectado, que seja sustentável. Então, a gente fala de transporte, a gente fala de moradia. Quantas pessoas vivem em moradias precárias, moradias sem saneamento básico, sem esgoto? Então, assim, quando a gente fala... E a pauta da SEDAI tá aí, né? Exatamente. São bilhões e bilhões de recursos da SEDAI que estão sendo investidos aí no estado do Rio. E como é que está sendo direcionado isso? Então, tem que ter gente para fiscalizar isso e para cobrar sempre essa visão a médio e longo prazo, que é essa de um estado sustentável. E aí o planejamento urbano tem muita relação com isso, né? Você pensar num planejamento que seja sustentável, que seja eficiente. Então, trazer as pessoas para perto do emprego, do serviço, proporcionar moradias que sejam mais sustentáveis, que tenham saneamento básico, que estejam em áreas que não sejam de risco, né? A gente vê aí Petrópolis, né? Que são casos aí de enchentes. Então, assim, as mudanças climáticas estão aí. Se a gente não se atenta a isso e pensa no planejamento de cidade que esteja relacionado a isso, a gente vai ter mais e mais desastres e aí fica complicado. Então, é um olhar, essa pauta verde eu acho que é um olhar que também está muito relacionado aos problemas do dia a dia das pessoas, que afeta ali o dia a dia e, enfim, eu acho que afeta até a questão de igualdade de oportunidades, né? Você tá muito bem levantando aí pautas, né, que precisam ser mudadas. Sim. Mas eu sempre falo, sim, meu período que eu trabalhei lá com o Pedro na Alerj, a gente, boa parte do trabalho era
frear coisa ruim. Então, assim, nem tô falando de fiscalizar o executivo, Sim. não. Tô falando de estar no legislativo e falar assim, cara, essa proposta é horrorosa, meu Deus do céu. Não! Peraí, Sim. o que a gente vai fazer pra isso aqui não Sim. passar? E aí atrapalhar, trancar a pauta Sim. e tudo mais. Isso tem... É uma coisa muito importante. Gente, frear coisa ruim também é um trabalho. Sim. Né? Por isso que eu falei dessa pauta da fiscalização, né? Que é muitas vezes um ponto aí do legislativo que a gente deixa um pouco de lado. E o novo assume muito como bandeira. E a gente precisa ter esse papel, olha, de fiscalizar o que o executivo está fazendo. Não só o executivo, o próprio legislativo. O próprio legislativo. Porque o legislativo é complicado no estado do Rio. Eu não lembro agora do número. Se você me perguntasse há 3 anos atrás, eu saberia de Sim. cor. Mas, assim, a quantidade de cargos comissionados que está na caneta do presidente da LERJ Sim. é quase igual. Agora, eu não lembro se é quase igual ou se é maior, mas é quase igual a todos os outros deputados juntos. O que significa? Significa que ele pode indicar mais Sim. mais gente ganhando um salário. Às vezes nem é um salário tão grande assim. Às vezes é um salário relevante. Sim. Não é pra ficar rico, mas é um salário alto. Sim. E tá tudo na caneta do presidente. Do presidente da LERJ. E até nessa perspectiva, né, de como atuar politicamente, eu acho que é uma bandeira muito importante do Novo, né? De a gente falar, olha, política não precisa ser assim. Política pode ser diferente. Pode. A gente pode ter uma política que seja sem privilégios, uma política que a gente respeite o dinheiro do cidadão, uma política que a gente entenda que, olha, não precisa usar todos os cargos que a gente tem direito ali. E eu acho que é importante a gente assumir esse papel, a gente abrir mão, né, de dar esse exemplo, mesmo, mostrar, olha, institucionalmente o partido defende isso como bandeira, carrega isso, leva isso como compromisso. E todas as pessoas eleitas dentro do partido têm que seguir isso. E aí eu acho que isso dá legitimidade pra gente cobrar que seja feito algo diferente. Então, pra gente poder fiscalizar com tranquilidade e de uma forma também coerente com o que a gente defende, né, a gente assumir esses compromissos e cobrar que algo seja feito diferente, né, pelo governo do estado, pelo próprio legislativo, eu acho que é um pouco do caminho que a gente traz e uma visão nova de política. Eu acho que esse é o ponto de partida pra gente pensar. Lógico, não vai mudar a realidade do estado do Rio. O Rio de Janeiro tem muitos problemas, é uma situação muito complexa. Em 4 anos você não faz absolutamente nada. E assim, eu acho que essa postura mostra que a gente tem um caminho diferente. A gente pode apresentar uma política que seja positiva, que impacte positivamente a vida das pessoas. Eu acho que esse é um primeiro passo muito importante. Eu falei absolutamente nada, não, mas assim, é muito pouco perto do que as pessoas conseguem enxergar, né? Você já tem pré-candidato a governador? É o nosso querido Paulo Ganimi. Paulo Ganimi, eu já sabia e eu puxei isso aqui só pra falar pra você que você tem que estar aqui nessa cadeira. Com certeza, com certeza. Pô, cara, Ganimi é o cara top, gosto muito dele. Carreira fora antes da política. Sim, sim. É assim, absurdo, o cara é gênio, não tem como, não tem outra palavra pra definir. Acho que o Fluminense vai votar sem dor no coração nele, assim, tranquilo, porque assim, se você olhar pra trás, né, 5 dos nossos últimos governadores estão presos, foram presos, né? Sim. E aí a gente fica, cara, muito complicado e tudo mais. Cláudio Castro, um grande anônimo político, né? É impressionante, né? O governador que ninguém sabe quem é. É impressionante. Quando o Witzel sofreu impeachment e tal, não, vai assumir o Cláudio Castro. Quem? Tipo, quem? Mano, eu tô no estado do Garotinho e do... Porra. Sim. E do Sérgio Cabral. Tem Garotinho aí na história. Estão falando que o Garotinho vem candidato também. Sério? Mano. Então, assim, é isso que você falou, né? A situação pro estado do Rio é muito complicada. Muito, cara. É Cláudio Castro, Freixo, um cara complicado aí, né? Que tem algumas bandeiras bem questionáveis. Tem o Garotinho. Então, assim, eu acho que o Paulo apresenta uma saída interessante, uma saída, né, que foge dessa polarização também que a gente está enfrentando, que é muito forte, que vai influenciar a polarização a nível nacional, que vai influenciar o debate a nível estadual. Eu acho que o Paulo, como você disse, tem uma trajetória na iniciativa privada, que é muito importante, que traz experiências, traz vivências e aprendizados que podem, né, melhorar a administração pública, mas ao mesmo tempo também já é um cara que já tem uma experiência, né, como deputado estadual, deputado federal há 4 anos. E aí, então, é um cara que está se preparando bastante, estou acompanhando de perto, tá aí trabalhando dia e noite para apresentar uma proposta diferente. Acho que até assim, o nosso trabalho
mostrar que ele é candidato, assim, muita gente não conhece ainda, então tem um potencial muito grande por isso, assim, que é um cara preparado, um cara que tem aí vivências muito importantes, mas que ainda não é conhecido por todo o estado. Se a gente mostrar que ele é um cara preparado, um cara que está aí disposto a fazer algo diferente, né, uma alternativa diferente para o estado do Rio, acho que ele tem um potencial muito grande para crescer e tem propostas relevantes. A gente está falando, não é só uma alternativa em si, mas é um cara preparado que tem aí, está preparando um plano de governo, estou acompanhando de perto, que está mostrando em diferentes áreas, né? Até nessa pauta de sustentabilidade que eu defendo muito, assim, propostas muito relevantes que podem melhorar e mudar a história do Rio de Janeiro, né? Uhum. Então eu vou puxar aqui pra mim, fala, Ganime, vem pra cá, pô, senta aqui, vamos conversar, tá? Com certeza. Cara, você falou aí várias vezes, mais de uma vez, questão de polarização. E aí o que a gente tá vendo aí pra outubro é Lula, Bolsonaro. Se você não é Lula, você é Bolsonaro. Se você é Bolsonaro, se você não é Bolsonaro, você é Lula. Eu acho que existe alguma coisa. E nem vamos falar, não, o candidato do novo. Assim, a minha opinião é que dá pra não ser nenhum dos dois e continuar batendo, e seja lá quem for eleito. E aí, de coração, pouco importa. Muito provavelmente vai ser um dos dois. Pouco importa quem for eleito. Eu vou continuar batendo em quem for. E eu acho, cara, eu sempre achei isso, tá? Desde quando eu tava muito envolvido, lá em 2013, muito envolvido com o movimento liberal, eu sempre achei que o cara do executivo, principalmente, do legislativo também, mas é diferente, o cara do executivo, ele tem que dar a cara a tapa. Ele tem que estar ali disposto a ser achincalhado. E se ele não estiver disposto a isso, ele não serve pro cargo. E eu acho, cara, muito bizarro gente defendendo meu presidente, meu... Mano, isso é o contrário da política. Manifestação a favor de político é o contrário da política, pô. Gente, é o contrário, tá? Isso é a minha opinião. Qual é a sua opinião com relação à polarização, com relação à manifestação a favor de político e vai? Situação, assim, eu fico até um pouco desanimado. Constrangido, eu fico constrangido. Também constrangido, mas desanimado com esse cenário de polarização, porque assim, independente de você estar mais a favor de Bolsonaro ou de Lula, acho que é muito preocupante quando os dois principais candidatos a presidente, eles têm como principal proposta não ser o outro. Então assim, a grande parte dos apoiadores do Lula e grande parte dos apoiadores do Bolsonaro estão ali porque rejeitam o outro lado. E a partir disso a gente não consegue pensar numa proposta de país. O Brasil está numa situação complicada. A gente precisa pensar num projeto econômico para o país. A gente precisa pensar em propostas. A gente precisa discutir projetos de país. Então, assim, só disso, só dessa base, né, desse primeiro ponto, de a gente não estar discutindo propostas, a gente não está discutindo caminhos, mas sim a rejeição a um lado ou outro, isso já é péssimo para o debate público. E aí você chega no outro ponto, né, dessa questão de pessoas que idolatram, que adoram aí políticos e que seguem nessa linha, né? Eu acho que é algo muito preocupante. A política como um time de futebol, né? Você trazer muito da paixão para a política e não discutir ideias, não discutir projetos, é algo muito complicado, porque a gente não consegue, né, trazer pro lado mais racional da coisa. Falar, olha, os políticos, na verdade, no final das contas, são nossos empregados. São pessoas que recebem muito bem ali, para exercer um papel importante para executar a política, para fazer a coisa andar. E a partir do momento que a gente defende cegamente um político, um lado, a gente deixa isso de lado e passa a torcer incondicionalmente como um time de futebol, né? A gente fala, olha, é esse meu lado, é isso que eu defendo, e não tô nem aí o que ele vai fazer ou não. Você, nesse ritmo, você é obrigado a pegar o pacote inteiro. Sim. Então, eu sou obrigado... olha só, gente, eu vou fazer até uma paradinha aqui. Eu nem tinha feito um exercício de imaginação, que é, eu sou obrigado a escolher o político, segundo essa galera, eu sou obrigado a escolher esse político e ter que engolir tudo que o filho dele fez. E você não sabe se eu tô falando do Lula ou do Bolsonaro, porque os dois estão lá defendendo o que o filho fez, que muito provavelmente, supostamente, só pra usar uma pauta da mídia aqui, supostamente é contra a lei. Então, assim, eu não consigo comprar esse pacote inteiro, entendeu? Eu consigo comprar algumas coisas, entendeu? Pra mim, a coisa positiva foi a CNH de 10 anos. Tem cartão de motorista? Sim. Então, assim, se teve uma coisa que o governo fez, eu só me lembro dessa, na verdade,
foi a carteira de 10 anos. A CNH de 10 anos foi uma bênção. Sim. Porque o restante, cara, é tudo... Foi tudo que se fez de positivo foi continuidade do governo Temer. Uhum. E assim, aí o governo Temer é muito engraçado, porque os petistas falam que foi golpe, mas o Temer era vice-presidente da Dilma, Sim. na chapa escolhida Sim. por eles. O governo Bolsonaro também não se... fica com vergonha de assumir que as coisas foram originadas no governo Temer. Então assim, ave Temer. Então, esse é o meu candidato. É difícil, não é difícil. Não, e o Bolsonaro veio com um discurso na campanha de 2018 que ele não ia se aliar à velha política, né? Sendo que ele estava há mais de 20 anos no Congresso e ia falar, não vou fazer aliança nenhuma, vou governar sozinho. Impossível, pô. Primeiro, ele prometeu algo impossível. Segundo, ele já era da velha política, já era do Centrão há muito tempo. E quando ele viu lá a realidade, falou, ó, pra eu me manter nessa cadeira, eu vou ter que me aliar ao Centrão, vou ter que me aliar, vou ter que fazer coalizão, né? E no final das contas se aliou ao que tem de pior no Congresso. Não, mas isso aconteceu, se me permite, minha opinião, isso aconteceu porque ele demorou muito a jogar o jogo. Cara, eu tive um professor que falava, o jogo é jogado, lambaria é pescado. Sim. Então assim, o jogo, uma coisa é o candidato, ele demorou muito a descer do palanque, Sim. demorou muito a deixar de ser candidato. Uhum. Demorou pra muito. mim, sempre foi candidato, né? Ele passou 4 anos sendo candidato, fazendo campanha. Não, mas assim, no dia 1, cara. Sim. Na verdade, não tô nem falando no dia 1º de janeiro de 2019, não. Sim. Tô falando não lembro agora quando foi, mas em novembro, só pra não errar, em novembro de 2018, tinha que passar a ser o presidente em exercício. Lá nos Estados Unidos, eles têm muito bem definido isso. Que existe um cargo que é temporário, que é presidente em exercício. Sim. O presidente em exercício tem uma série de atribuições, cara. Que é tipo assim, passar o comando, né? Passar o comando do país de uma pessoa para outra. E esse cara é o responsável por isso. O vice-presidente tem uma série de atribuições. O vice-presidente em exercício tem uma série de atribuições. Então, enfim, a gente precisa mudar isso. E aí, como vai mudar? É contigo agora. Eu já era, meu tempo já foi. Só tô aqui pra te cobrar. Tá. Isso é uma postura interessante, né? Uma postura importante. Daí a gente olha, quem a gente vai votar, quem a gente vai apoiar, quem a gente vai indicar, deviam ser as pessoas que a gente mais vai cobrar lá na frente, que a gente vai fiscalizar, né? Essa é uma postura correta. Porque, pô, a pessoa tá ali te representando. A pessoa tá ali, tá te representando, tá querendo levar suas ideias. A partir do momento que ela não leva as suas ideias, que ela não faz a postura, não exerce o cargo da forma como você gostaria, você tem que ser a primeira pessoa a cobrar. Sim. A primeira pessoa a exigir, olha, isso aqui não tá legal. Então, assim, a gente tem que ter uma mudança de mentalidade em relação à política brasileira, né? De entender que as pessoas que estão ali no meio da política, na verdade, são nossos empregados. A gente precisa entender isso e cobrar que elas façam um bom papel, né? Uma pessoa que é um CEO de uma empresa precisa saber fazer aquilo bem. E a gente vai cobrar, né? Os funcionários vão esperar que façam aquilo bem. Eu nem chamo de CEO, eu chamo de conselheiro, né? Uhum. O legislativo tá mais pro conselheiro, sim. enquanto que o executivo tá mais pro CEO mesmo, né? Sim. A gente já falou de a primeira coisa espinhosa aqui, que é a política. Qual é o teu time, aliás? Time de futebol? Como eu nasci em BH, eu sou do Atlético Mineiro. Atleticano. Então, assim, a gente poderia falar de futebol, mas o Cruzeiro não é um inimigo a ser levantado aqui. E o terceiro tema espinhoso, né? Que no Brasil não se pode falar de política, de futebol e de... Religião. Né? O teu sobrenome me remete a alguma coisa. Tô certo? Korman, né? Korman, isso. Sou judeu, né? Uhum. E é muito parte da minha identidade, né? O judaísmo. Né? Sou de família judaica, então fiz todas as tradições, né? O Brit Milá, que é a circuncisão, o Bar Mitzvah com 13 anos, que é a maioridade judaica. Mas você não foi pra Baleia depois não, né? Conhece essa história? O Nissim Orfale, né? Inclusive conheço aí o primo do Nissim Orfale. Cara, ele foi meme, cara, mas assim... É muito antigo. Antes de existir o nome, o conceito meme, sim, o moleque foi meme. Foi impressionante. Cara, você pode explicar um pouquinho, assim... Na Europa é muito difundida a questão, até se mistura um pouco de etnia com religião e tal. Na Europa
todo mundo sabe o que é o judaísmo, Sim. o que são os judeus, enquanto que aqui no Brasil é uma coisa muito distante pra gente. Porque os judeus no Brasil são menos de 1% da população, assim, 0, assim, muito pouco mesmo. Então acaba que é algo que pouca gente conhece porque não tem tanto contato, né, com os judeus, né? Algo mais raro no Brasil de encontrar. Apesar dos judeus estarem sempre próximos ali, então quando alguém conhece um judeu, você sabe quem é. Não, deveria ser uma comunidade muito unida, né? Sim. Mas eu acho que é interessante, né, a questão do judaísmo, que para além de uma religião, né, de ser uma religião muito que tem tradições muito fortes, né? É parte de um povo, né? Então, ele é uma parte da sua identidade quando você se considera judeu, né? Então, tem pessoas até que, para além da religião, falam, olha, eu sou judeu porque minha família é de origem judaica. Então, é um pouco de uma herança de cultural, genética, ali, de você carregar um pouco daquela história dos seus antepassados, da sua cultura. Então, muito, né, por conta, né, por exemplo, do nazismo, né? Então, teve ali um momento da história que os judeus tiveram que lutar pela sobrevivência. Então, muitos dos antepassados, meus bisavós passaram por isso. Então, muitas das pessoas carregam um pouco do judaísmo por isso, dessa visão de, olha, eu preciso levar um pouco dessa cultura, um pouco dessa identidade, um pouco da minha história, porque a gente carrega aquilo e lutou pela sobrevivência. Nossos antepassados lutaram pela sobrevivência. Alguém quis exterminar judeu, né? O que eu sou, né? Então, levar um pouco disso, dessas tradições, é algo que muito simbólico, muito relevante por isso, por ser algo trabalhoso de defender, de levar, enfim. Mas, para mim, o judaísmo é mais do que essa religião, é um pouco da minha identidade, assim, do que eu carrego, né? Então, por exemplo, para além dessa cultura judaica, de seguir um pouco das tradições, eu passei muita parte da minha vida, dos 8 até os 21 anos de idade, no movimento de juventude judaico, o Abonim Dror. E aí, nesse movimento, que acontece aos sábados, encontros aos sábados, você primeiro é o educado, então você recebe uma educação ali mais informal, para falar sobre judaísmo, para falar sobre Israel, até sobre o movimento, sobre a origem do movimento, enfim. E aí você vai conversando sobre isso e sobre assuntos cotidianos também, né? Então eu falo que eu formei muito minha visão de mundo, entendi muito mais o que eu sou, o que eu defendo a partir desse movimento, porque a gente teve espaços de discussão ali, muito interessantes. E aí depois de um tempo você é a pessoa que educa. E aí, então foi um processo aí que eu passei durante muita parte da minha vida, fiz grandes amigos, entendi muito mais do que representa o judaísmo para mim, o que representa Israel também. E aí eu passei grande parte da minha vida nesse movimento e até teve uma fase no movimento que a gente ficou um ano em Israel. Então, em 2017... Eu ia fazer exatamente essa pergunta. Ia ser a próxima pergunta. Exatamente. Eu fiquei um ano em Israel, porque o movimento tem essa raiz, né, que a gente chama, que é uma raiz sionista, né, que é você entender que Israel é o centro ali da cultura, de referência do judaísmo, e a gente precisa entender que Israel simboliza muito do que o judaísmo defende. Então, né, o calendário é judaico em Israel, a cultura é judaica, então lá não se comemora Natal, se comemora Pêssar, comemora as tradições judaicas. Então, é um país diferente e você tem um pouco dessa vivência, né, parte do movimento ali. Então, lá em Israel, eu pude vivenciar um pouco aí da vida em Israel, né, vivenciar um pouco dessa cultura judaica na prática, ali, de um país representar isso. Passei por uma escola de formação de lideranças, para ser uma liderança da comunidade, depois de voltar para o Brasil. Então, eu tive experiências fantásticas aí, grandes amigos, enfim. Eu acho que isso consolidou um pouco da minha identidade como judeu e também como pessoa, assim, para entender o que eu queria, né? Tanto que depois de Israel eu vim para o Rio. Então, depois daquele momento em Israel, eu entendi, olha, o que eu quero para minha vida? O que eu represento, assim, qual é a minha identidade? O que eu quero levar? Quais são os meus objetivos? E a partir daquele momento eu entendi, olha, ir para o Rio de Janeiro, para um centro de excelência de estudos como a FGV, pode abrir portas para mim, pode me potencializar. E aí, então abriu muito a minha cabeça e me formou como pessoa, até como político mesmo, né? Que lá no movimento eu pude ser o coordenador geral do movimento. Então, eu era coordenando ali mais de 100 jovens, tendo contato com lideranças da comunidade judaica, tendo que entender, né, esses conflitos que existem na política, dialogar, escutar muito, pensar em soluções para o bem comum. Então, muito da política, né? Então, eu carrego muito disso. Tive experiências para além da política em si, que foram valiosas. Esse movimento foi muito importante nesse sentido também. Cara, como é que é? Aí, falando... Você tem nacionalidade israelita? Israelita? Então, israelense, né? Na verdade, o que acontece, né? Quando você tem família judaica, então, se você tem pelo menos um avô
que seja judeu... É um 32 avos, né? Que é o... pelo menos um avô que seja judeu, você tem direito, se você quiser, a ir para Israel, que a gente chama de fazer aliar, e receber o passaporte israelense. Então, por exemplo, meu irmão, um ano mais novo, tá lá em Israel, fez esse processo, tá morando lá. Então, por você ter Qual o nome dele? Vinícius. Vinícius, grande abraço, irmão. Quando você voltar pro Brasil, te espero aqui nessa cadeira. E então tem muito dessa tradição, né, de você... Eu não tenho a nacionalidade, não tenho a cidadania, mas se eu quiser ir para Israel, ter o passaporte israelense, viver mesmo como um nativo ali, né? E é legal, tem todo um suporte, né, para você ir para Israel. Você recebe todo o apoio do governo para isso. Como é que... Mas, assim, eu te perguntei isso porque... Como é que o cidadão médio israelense, né? Não é o cara que não tô falando do Sharon, nem do Bibi, nem esses caras que estão em outro nível de pensamento estratégico, não. Como é que o judeu médio, perdão, o israelense médio, é porque acaba se confundindo, né? Sim. Como é que o israelense médio enxerga o fato de todos os meus vizinhos querem me destruir? Como é que essa... Porque assim, no Rio, no Brasil, acho que nenhum dos nossos vizinhos quer entrar em guerra com a gente. O Brasil entrou em poucas guerras, né? O Brasil não tem essa cultura. A guerra do Paraguai, só ponto. Tivemos outras guerras sim, mas foram coisas muito pontuais e muito distantes. Não, é até interessante esse lado da política israelense, né? Porque quando eu tive lá em Israel, passei por diferentes fases lá por um ano, né? Nesse espécie de intercâmbio. E aí uma parte lá eu fiquei muito focado na política israelense, porque eu já gostava muito de política. Então eu falei, olha, tô aqui em Israel, tô aqui imerso na cultura judaica, na cultura israelense, então eu quero entender um pouco mais da política, como funciona. Então a política ela é muito interessante, né? Porque são muitas questões envolvidas. Porque aqui no Brasil acaba que é muito mais a questão econômica, social, dessa ideologia. Lá tem esse conflito árabe-israelense que permeia o debate. Então a pessoa muitas vezes nem vai votar num representante porque ele defende X ou Y na economia. Vai primeiro pensar o que ele pensa e o que ele defende sobre o conflito, para depois pensar no que ele pensa sobre a questão econômica. E a questão da religião também é um ponto importante lá, né? Porque é uma reflexão muito importante que tem muito lá. Está até um pouco no Brasil também, de quanto a religião vai influenciar a política, quanto vai influenciar a cultura do Estado. Isso é um debate lá. Sim, é um debate, porque tem vertentes mais religiosas em relação ao judaísmo, tem vertentes que são menos religiosas, tem também, né, até um ponto que você tinha falado, né? Os israelenses. Tem israelenses que não é judeu. Tem israelenses que são árabes. Tem israelenses que são de outras religiões, que são católicos, que são muçulmanos. Então, assim, é até uma discussão, olha, quanto o judaísmo, quanto a cultura judaica vai ser o centro, vai ser referência para o Estado de Israel, o quanto a religião vai influenciar a política. Então isso já é um debate. Então a questão do conflito é a questão da religião no meio do Estado é outra, aí a questão econômica vai... Então assim, são várias abas, né? Várias perspectivas de disputa política. Isso gera, né, um debate muito interessante. Então eu pude estudar um pouco da política israelense, entender um pouco mais como funciona. Eu acho que eu trouxe até aprendizado, assim, porque Israel é um país ali muito complexo, assim. Tem, né? Se você analisa até no índice ali de democracia, é mais democrático que o Brasil. Tem níveis mais democráticos que o Brasil. Muito mais. Mais livre que o Brasil. Mas ao mesmo tempo tem esse conflito árabe-israelense que gera discussões, né? É curioso, né? Porque o debate árabe-israelense, apesar de estar lá no Oriente Médio, influencia o debate brasileiro, né? De vez ou outra você vê políticos dando pitaco. Mas é aquele negócio que a gente tava falando do pacote. Eu preciso... então se eu sou... Eu não sou, tá? Sim. Se eu sou da esquerda, eu preciso ser automaticamente antisionista. Sim. Não, você não precisa. Sim, exato. Mas é curioso como esse debate influencia muito, né? Mas aí, nessa questão que você tinha falado do conflito, né? Em relação à política israelense, né? O que eu vejo muito lá é que, assim, é isso. As pessoas, primeiro, pensam o que os representantes acham sobre esse conflito para votar. Então isso influencia muito o debate. Mas só trazendo um pouquinho, sim. foi assim, como é que o cara médio pensa assim, cara, o cara daqui do meu lado, daqui do meu lado que eu tô falando, do outro lado da fronteira, ele tá querendo me destruir. Sim. É uma questão muito complexa, né? E até pegando um pouco do debate, né? Que falam, Israel, né? O debate brasileiro às vezes vem e dá opiniões sobre o conflito árabe-israelense, né? E falam, Israel fez X ou Y no conflito, Israel
eu não concordo com a postura de Israel. Mas olha, analisando o contexto, Israel é o país mais democrático entre todos os seus vizinhos ali. Entre todos os seus inimigos... Às vezes, alguns nem são inimigos, né? Tem alguns acordos de paz, né? Egito, Jordânia, alguns Só já ponto. fizeram acordo de paz. Mas assim, é curioso, né? Falam tanto de Israel, criticam tanto de Israel, mas no final das contas, Israel é mais democrático, promove mais direitos humanos para pelo menos os seus cidadãos do que os seus vizinhos ali. Sim. Então, assim, existe algumas incoerências, mas é um ponto complexo, né? Mas em relação a como o cidadão médio vê isso, né? Eu acho que, assim, é um perigo iminente, né? Existem possibilidade de ataques terroristas ali, próximos das suas casas. Eu vivi um pouco disso lá em Israel. Tinha dia que, olha, fica em casa hoje porque... Você tava em Tel Aviv, não? Qual a cidade você tava? Eu morei, na verdade, em 3 lugares diferentes. Eu morei num kibbutz, aí é uma outra discussão que eu posso explicar sobre. Vamos trazer essa. Morei num kibbutz lá no sul, que é Hatzerim, perto de Beersheba. Morei também no norte, em Haifa, que já é uma cidade que tem que tem uma mistura de povos maior. É uma das cidades dentro de Israel que mais tem, a gente fala de coexistência entre diferentes povos, entre árabes e israelenses, enfim, é um lugar bem bacana lá. E eu morei em Jerusalém, que é o centro do conflito de toda a discussão política, né, que a cidade é dividida. Então eu pude vivenciar um pouco, e Tel Aviv eu não morei, mas eu ia no final de semana, visitava bastante, enfim. Mas eu vivenciei muito desse conflito, né, então tinha dias que tinha algum ataque terrorista na cidade, eu não podia sair de casa. Tinha esse tipo de coisa. Só que ao mesmo tempo, então, tem esse perigo iminente, as pessoas estão sempre em alerta, estão sempre com esse perigo, mas ao mesmo tempo, assim, eu falo que eu me sentia mais seguro em Israel do que no Brasil. Porque, assim, a violência cotidiana não existe lá. Roubo, assassinatos, homicídios. Tráfico de drogas. Não é algo, tão... Não, tô falando tráfico de drogas usando o fuzil Sim. Entendeu? Então, assim, falam não sei o que, você não tinha medo de morar em Israel, você não tinha esse receio por conta da guerra, mas assim, no final das contas, no dia a dia, lógico, tinha um dia ou outro que tinha aquele receio por ataques terroristas. Mas, via de regra, não mas no dia a dia era tranquilo, assim, era algo comum ali, era algo pacífico, era igual um país desenvolvido, né, na média ali, que a segurança, a qualidade de vida é ótima, enfim. E eles são, até um tempo atrás, até alguns anos atrás, eles eram referência em tecnologia da informação, né? Em TI, muito por conta o exército israelense, Sim. ele é muito Sim. avançado, né? Sim. E aí, quando a gente fala disso, a gente tá falando de guerra de informação e tal. Isso acabou criando um ecossistema de TI, né, que apoia esse exército, né? Só que isso gerou um mercado externo, um mercado da iniciativa privada, prestando Sim. serviço, excelentes programadores, uma galera top demais. E acho bem bacana, cara. Eu acho que Israel, até por ter vivido um ano lá, eu acho que pude trazer muitos aprendizados, né? Não só para a política, mas para o estilo de vida, por essas questões até econômicas do Estado de Israel. Assim, é muito bacana você vivenciar aquilo, porque é um lugar que tem um estímulo muito grande para inovação, um estímulo muito grande para você empreender. Então, todo jovem lá quer ser empreendedor. É um negócio fantástico. As pessoas estão pensando fora da caixa, estão tentando inovar, estão tentando se arriscar, sabe? Eu acho que isso mobiliza ali o país, gera, né, uma cultura diferente ali no país, até em termos econômicos. Mas isso tem a ver com ser israelense ou isso tem a ver com ser judeu? O lance da vontade de ser empreendedor? Não, eu acho que é uma cultura do país. Acho que o país, né, não sei, por ser um país que está em guerra, que tem toda essa instabilidade, que a pessoa tem um estilo de vida diferente ali, ou até mesmo por condições de Estado ali, pelos incentivos que o Estado dá, né, cria condições para as pessoas empreenderem, né, por ser um Estado muito tecnológico, que tem espaço para inovação, tem espaço para empreender, tem espaço para você arriscar e tentar algo diferente e inovar, porque é todo um ecossistema ali para isso. Então eu acho isso muito bacana, né, e pô, você pensar, é um país que 70% é deserto, 70% do país é deserto. E é um país referência em economia, e não só em economia, assim, consegue, até pegando ali, eu acho que pode ser uma referência para a gente pensar no Rio de Janeiro, que é um país que tem inovações em relação à sustentabilidade, ao meio ambiente. É um país que produz a própria água ali, água potável, que tem uma energia solar incrível, que, assim, tem tecnologias que fazem o país avançar em termos ambientais
Então, assim, o Rio, pô, a gente já tem tudo aqui. Já tá preparado. Já tem todos os incentivos. Tem a Baía de Guanabara, tem milhares de áreas verdes. Tem floresta pra caramba, tem um monte de coisa. Tem matriz top, aí energética mais já renovável do que a média do país. E outra coisa que a galera esquece, a gente faz fronteira com São Paulo. Sim. É tipo assim, deveria ser Estados Unidos e Canadá? Sim. Rio e São Paulo? Sim. Deveria. Verdade. Enfim, Sim. não é. Mas, voltando, conta a história do kibutz aí. Uhum. E aí contextualiza a galera. Sim. Eu acho que eu sei o que é, mas contextualiza a galera do kibutz e como é que é viver lá. Tá. Vamos contextualizar primeiro. Que é um negócio um pouco complexo para quem não conhece tanto, né? Então, o que acontece? Israel, como o Estado que é hoje, foi formado mais ou menos na década de 40, em 1948. E aí, naquele contexto, né, principalmente na Europa Oriental, que foi grande parte das pessoas que foram para Israel construir esse Estado, tinham ideais ali muito socialistas, muito fortes ali naquele contexto. E aí o que acontece? Então, grupos de jovens, de pessoas idealistas ali na Europa Oriental, tiveram a ideia de trazer esses ideais socialistas para Israel. Então, construir Israel, construir esse novo Estado, que antes era Palestina, em ideias socialistas. Baseado em ideias socialistas a partir desse kibutz. O que é um kibutz? Kibutz você tá no meio do nada, tem uma terra lá, vou fazer uma comunidade. Então tá todo mundo ali. Literalmente, comunidade? Kibutz? É como se fosse uma comunidade, assim. A palavra kibutz significa o quê? Mas é como se fosse... a gente pode traduzir por uma comunidade. Tá. Uhum. E aí acontece. Então vai um grupo de, 20 pessoas, vão construir o Estado. Elas pegam uma terra, começam a construir do zero. Faz sua casa... É uma comunidade de subsistência. Uhum. Vai plantar o que vai colher ali, vai construir uma comunidade, vai fazer tudo acontecer ali. E aí se forma uma grande família em que tudo é compartilhado. Então, por isso esses ideais socialistas de, olha, tudo que eu estou produzindo aqui é da comunidade. Os nossos filhos são da comunidade. Então, todos os filhos dessa comunidade são responsáveis por cuidar daqueles filhos, por educar esses filhos. E aí, tudo que eu estou produzindo aqui é de todo mundo. Então, esses ideais permearam um pouco desse... Continua, que daqui a pouco eu faço a minha introdução. Dessa questão do kibutz. Então, esses ideais, essas pessoas da Europa Oriental foram para Israel e aí foram formando várias dessas comunidades por Israel, que o ideal que eles pensavam que era o ideal para construir Israel era isso. Vários kibbutzim, que a gente chama no plural aqui kibbutzim, que vão construir, vão formar esse Israel, esse Estado judaico que eles estavam pensando, estavam idealizando ali no final da década de 40 lá em Israel. E aí o que acontece? Esse kibbutz, ao longo do tempo, foi importante para a construção de Israel, mas não foi o todo, né? Porque tinham visões ali de mundo, e não só de pessoas que acreditavam nesses ideais, e ao longo do tempo esse kibbutz foi se perdendo, não foi sendo a grande parte ali de Israel, não conseguiu se sustentar, muitas das vezes, mas esses ideais ainda foram muito fortes. Então, alguns ainda conseguiram se manter ao longo do tempo, e até hoje existem essas comunidades, mas dentro de um sistema capitalista, que Israel é capitalista pra caramba. Mas, ao mesmo tempo, pra fazer essa conexão com... Tô doido pra fazer a minha piada aqui. Porque que eu tava lá no movimento que falava sobre kibbutz, né? Então, esse kibbutz lá em Israel... Eles queriam o quê? Incentivar pessoas que estavam fora de Israel a virem para Israel para fazer aliar, para fazerem essa migração, para ajudarem a construir esse kibbutz e ajudar a construir Israel. Então eles foram, na verdade, fazer o que a gente fala de espalhar essa ideia na diáspora, né? Diáspora é a comunidade judaica que não está em Israel. Então eles começaram a construir esses movimentos juvenis, para como se fosse assim, igual tem movimento estudantil que estimula as ideias, né? Fazer movimentos juvenis nas comunidades judaicas ao redor do mundo, para influenciar os jovens a entenderem os ideais do kibbutz e levarem essas ideias e migrarem para Israel e ajudarem a construir esse kibbutz. E aí isso, com o tempo, foi se fortalecendo, foi aumentando. Então, até hoje, apesar do kibbutz não ser uma parcela significativa, né, quem mora em kibbutz não é uma parcela significativa do que representa Israel, até hoje existem esses movimentos espalhados pelo mundo com esses ideais, estimulando as pessoas a refletirem sobre essa construção de Israel, sobre o que é o kibbutz, sobre esses ideais. Então, assim, até pegando um pouco da minha história, da minha visão de mundo, assim, por ter sido por grande parte da minha vida, por esse movimento que era mais à esquerda,
e que tinha essas ideias socialistas, eu vi um pouco na prática do que dava errado nessas ideias. Eu ia falar exatamente isso. Galera, o negócio é o seguinte, o kibbutz, ele era o sonho molhado da esquerda judaica, né, porque era formada basicamente por judeus, os kibbutz. E aí a coisa foi se desenvolvendo e quando não existia propriedade privada, nunca dava certo. Os kibbutz que deram certo foram aqueles que abriram como eu ia falar exceção, mas não, deram asas à propriedade privada. E aí esses kibbutz ficaram ricos e aí existe todas as questões do sistema capitalista. Então, gente, mais uma vez, se não existe propriedade privada, se isso aqui não é meu ou não é seu, se não tem dono, morre de fome. E aí, assim, muito de eu ter passado por essa perspectiva aí, né, de uma cultura mais à esquerda, de uma educação mais à esquerda ali, por esse momento, eu entendi um pouco, olha, tem algumas questões aí que são incoerentes, são utópicas demais, ficam muito no plano das ideias e na prática. Então, assim, eu sempre tive esse olhar para a política mais pragmático, olha. Eu quero mudar a vida das pessoas, mas é pra já. Eu quero pensar em soluções que sejam efetivas para as pessoas agora. Sim. Então, assim, eu vejo que o ideal pra gente... Porque muita gente fica ainda falando, não, o kibbutz vai dar certo ainda, né? Já existe há 70 anos, 60 anos. 70, 80, quase 80 anos, gente. Quase 80 anos, já falando, não, calma, um dia a gente não vai ter propriedade. E aí eu sempre tive esse olhar e falei, olha, a situação não é bem essa, assim. Eu quero mudar a vida das pessoas, eu quero melhorar o meu entorno. Pô, o Brasil tem problemas demais, o mundo tem problemas demais. E eu fui entendendo que, olha, o capitalismo e essa visão de mercado traz benefícios, traz melhorias. É lógico, é a médio e longo prazo que a gente vai ver mais efeitos. E quando a gente analisa dados, a gente vê isso. Mas a gente pode promover mudanças, a gente pode promover alterações, pode promover reformas dentro desse sistema. E ir ajustando, e aperfeiçoando, que eu acho que isso é o mais efetivo para melhorar a vida das pessoas. Tu conhece o Acemoglu? Sim. Damon Acemoglu, Por que as Nações Fracassam? Se você não leu esse livro, você que eu tô falando, Sim. Se você não leu esse livro, você precisa ler. Cara, eu tenho uma tatuagem. Você não pode marcar seu corpo, mas eu posso. Eu não sou judeu, eu posso marcar meu corpo. Eu tenho uma tatuagem com a bandeira de Gadsden, né? Don't Trade on Me e tal. Então, assim, eu levo... a parte da minha vida eu levei muito a sério o libertarianismo. Sim. Libertarianismo, vai. Então, eu sou ancapzão na veia. Não gosto de ficar me definindo, não, mas... se alguém me perguntar, o que você é? Ancap, socialista? Eu sou ancap. É o que eu me considero. E, assim, por que eu tô falando isso? Sim. Porque eu li o Por que as Nações Fracassam. E, cara, Por que as Nações Fracassam quase assassinou o ANCAP dentro de mim. E aí eu adotei muito uma filosofia de... Olha só, o negócio é o seguinte. Existe o Estado, né? Vai diminuindo aí. Quando eu sentir falta, eu reclamo. Entendeu? Porque não tem nada como essa escola institucionalista, né? E aí, porque a escola institucionalista ela é muito maneira porque ela não é só economia e não é só política. Ela é os dois, pô. Ela fala assim, olha só, existem instituições... Pessoal, é basicamente o seguinte, existem instituições, e aí a gente está falando de propriedade privada, a gente está falando de STF, a gente está falando de Congresso Nacional, a gente está falando de cultura. Então, existem determinadas instituições e elas podem ser de dois tipos. Né? Elas podem ser extrativistas ou inclusivas. Ou elas podem incluir mais gente naquilo ali, ou elas podem extrair a maior parte de pessoas possível. E ele vai mostrando durante o livro, o Acemoglu vai mostrando durante o livro, que países que têm instituições mais inclusivas são países que dão certo. E países que têm instituições mais excludentes, exclusivas, são países que dão errado. Então assim, então você vai falar de Estados Unidos? Não, mas assim, obviamente, os Estados Unidos têm uma questão mais inclusiva em algumas coisas. Propriedade privada, liberdade de expressão. Como é que a gente vai ficar falando mal de político aqui? Ele quer ser político, mas quando ele for político eu vou falar mal dele. Como é que isso vai ser protegido, né?
da visão do Estado, e não só da visão do Estado, que detém o monopólio da violência, como também da sociedade. Então, assim, eu posso falar à vontade mal do político? Sim, você pode. Então, todo mundo pode falar mal de político? Então, você está incluindo mais pessoas dentro dessa instituição que é a liberdade de expressão? Sim, estou. Então, isso é uma instituição inclusiva. Então, quanto mais instituições inclusivas e quanto mais inclusivas forem as instituições, maior é o sucesso, né? Maior é a possibilidade de sucesso desse país. E aí, ele vem falando... Cara, eu tô lendo pela 4ª vez esse livro. Tava lendo ontem de noite. Tô lendo pela 4ª vez. Aí ele explica por que a África... Por que a América Latina e a África... A maior parte dos países da África deram errado. Por que a parte do Oriente Médio ainda tem uma visão muito colonialista, né, muito teológica, muito distante da democracia. Aliás, democracia é uma instituição que ele inclui... Não existe um rol, né? Uhum. Não existe, isso aqui é uma instituição, isso aqui não é uma instituição. Não, ele define instituição no início do livro e ele fala, olha, você precisa de um sistema funcionando e se esse sistema tiver barreira de entrada, ele vai ser excludente. Se ele não tiver barreira de entrada. Ou se ela for muito baixa, ele includente, não, mas inclusivo. Então, é isso. Leiam esse livro. É muito espetacular. Não é liberal, ou libertário, ou conservador, ou XPTO, ou do ponto de vista que ele fala, né? Ele defende com muita vontade a questão de tributos, de impostos. Uhum. E aí não é necessariamente, quem defende imposto é socialista, ou comunista, ou XPTO. Não é isso, né? Ele tá ali para mostrar que existe um jeito, existe um manualzinho para fazer. E eu acho que é o livro definitivo. Pelo menos até agora. Foi a melhor coisa que eu li até agora sobre política. Só falei isso para falar que eu acho que eu fiquei... eu fico olhando pro Heitor de 2013, o Heitor Ancapzão, o Heitor que falava que o Novo era socialista, Uhum. o Novo era comunista. Caramba. Porque defendia determinadas coisas, né? Sim. Eu olho pra cara e falo, envelheceu malzão, mano. Envelheceu malzão. Mas é por aí. Aliás, né, voltando... E, cara, muito obrigado por você ter esclarecido. Já sabe, né? Muito obrigado por você ter esclarecido a questão judaica aqui pra gente. Eu não sabia que você tinha essa profundidade dentro da cultura. De verdade, eu sabia que você era judeu, mas não sabia que você tinha ficado em Israel, que teu irmão tá lá agora. Sim. Pra gente é muito importante, porque tá muito, como eu te falei, né, tá muito distante pra gente todas as questões. Eu de verdade não sei porquê, cara, que tá tão distante pro Brasil. Isso já foi um ponto de discussão pra você, assim? Por que o brasileiro não sabe o que é a cultura judaica tanto quanto Eu acho que é americano, por conta por disso, exemplo. da população, sabe? Eu acho que por causa do tamanho, né? Tamanho. Não tem tantos judeus no Brasil. Na Europa, nos Estados Unidos tem mais. Você sabia que Wall Street não, mas muitas ruas em Nova York têm nomes brasileiros. Nomes brasileiros não, perdão. Nomes em português. E você sabe essa história? Quem fundou Nova York foram judeus vindo de Recife. Exatamente. Até vai ter um livro agora, não sei se já lançou, mas sobre essa história, sobre os judeus de Recife que foram inaugurar Nova York. Pode falar um pouquinho pra gente sobre isso? Então, esse livro eu recomendo do autor, o Lira Neto. Até ele tem uma biografia do Getúlio Vargas, uma trilogia. São 3 livros ele sobre... Ele é judeu ou não? Não, mas ele é um estudioso aí. Assim, ele fala muito sobre biografias. Então, se eu sou um fã dele, que essa trilogia do Getúlio Vargas que ele faz, que fala sobre toda a história de Getúlio, é fantástica, e eu sinto muito que Getúlio representa muito, simboliza muito do que é o Brasil hoje, dos problemas, de todo o contexto, a história de Getúlio. Muitas das criações dele explicam o influenciam. nosso problema de hoje. E então, entender Getúlio, a história de Getúlio, o que ele influencia no debate político e a história dele, enfim, é fundamental para entender o Brasil. Então, essa trilogia do Lira Neto, eu recomendo demais.
E aí sobre essa história. Então, existia uma comunidade judaica lá em Recife, por ter sido colônia holandesa, Recife. Então, os judeus... E vale lembrar, a Holanda, nessa época, era o bastião de liberdade religiosa. A gente está falando aí de século XVII, século XVIII. Não existe... No mundo não era muito bem visto você ser de religião diferente da maior parte da sociedade. Sim. Então, você poderia... Era bem fácil ser morto porque você não era da religião daquela... da maior parte daquelas pessoas. Sim. E na Holanda era o contrário. Sim. Você tinha uma liberdade religiosa numa medida muito grande. E aí até é um ponto importante, né? Porque a gente fala, os judeus sofreram com o nazismo. E aí acham que só existiu essa perseguição contra os judeus. E foram vários momentos da história que os judeus foram perseguidos e tiveram que lutar pela sobrevivência. Um deles, que aí tem a ver com essa história, foi a Inquisição. Na Inquisição, né, principalmente aí na Portugal, Espanha, enfim, os judeus foram muito perseguidos, sofreram muito, muitos foram mortos. Mas aí vou fazer um papel de advogado do diabo aqui, Tá. mas é porque o Holocausto foi tão maior... Sim. E mais recente, né? Mais recente, mais documentado, sim. maior. Então, assim, acaba que as outras ficam esquecidas, né? Sim, mas eu acho que é interessante, né? De entender um pouco até do que permeia a cultura judaica, a identidade. É um povo perseguido desde a sua fundação. Vários momentos da história, né, que passaram por isso, então tiveram que se reinventar, então muito dessa... Tipo, eles fugiram... eu ia falar vocês, né? Posso falar vocês? Sim. Vocês fugiram do Egito, então assim... Sim. No Egito, e aí depois o Império Romano também teve perseguições, e aí depois em vários momentos no Oriente Médio também, com alguns povos, enfim. E aí depois essa questão da Inquisição. E aí sobre a Inquisição, né, que foi esse momento da história muito importante. Então, os judeus, muitos momentos daquele momento da história, tiveram que mudar de nome. Tinham nomes judaicos e aí a Inquisição tinha uma perseguição, então eles tentavam manter tradições, mas tiveram que mudar de nome para seguir ali sobrevivendo. E aí, por conta disso, e aí muitos judeus se espalharam pelo mundo, e aí parte desses judeus estavam, por exemplo, na Holanda, foram para Recife com esses nomes diferentes, e aí, lá em Recife, mantiveram esses costumes judaicos, mas com esses nomes diferentes, e aí depois foram para Nova York e fundaram Nova York. É isso aí. E aí, o que a gente chama de cristãos novos, né, que são esses judeus que têm origem judaica, mas que às vezes nem sabem que são judeus. E aí tem sobrenomes até brasileiros. Alguns, Pereira. Oliveira, alguns assim. Uhum. E aí é curioso, né, que às vezes as pessoas, elas não sabem que tem origem judaica, e aí depois de há muito tempo descobrem sobre isso. Mas e como é que eles descobrem? Alguns costumes judaicos, eles seguem como tradição familiar e não sabem muito bem por quê. Então, minha família não come carne de porco. Minha família reza sexta de noite. Não sei muito bem por quê, mas... E aí, é um costume judaico que... Costume judaico foi levado, né? E a pessoa não faz ideia daquilo. Sim. Essa história é muito fantástica, né? Eles vão expulsos do Recife, depois da reconquista os portugueses conseguem reconquistar dos holandeses, eles são expulsos do Recife, fogem, ficam um tempo bem grande presos no Caribe. Agora eu não lembro se é na Jamaica ou República Dominicana. Ficam um tempo grande presos no Caribe. Sim. Vão subindo e vão até o que hoje é Nova York, né? Sim. Em Nova York, o governador eles levaram dinheiro em forma de joias, né? Braceletes de ouro, cordões de ouro, essas coisas assim. E aí o governador da região começa a falar assim, não, beleza, vamos fazer o seguinte, eu vou comprar eu vou vender para vocês o direito de vocês ficarem aqui em troca do que vocês têm aí. E aí ele pega as coisas dessa galera, né? E isso, eles já tinham sido roubados pelo capitão do navio, porque o capitão do navio é um mercenário que leva eles até a região de Nova York. E, cara, eles ficam vários meses meio que em cárcere privado ali, tentando, negociando, vamos sair, não vamos sair e tudo mais. No final das contas, conseguem sair. Conseguem reaver. Era muito importante para eles que eles reavessem as peças, né? As joias, porque vinham de gerações e gerações nas famílias. Basicamente, o que eu te falei, Oliveira e Pereira
que eram as duas maiores famílias que estavam ali. Posso estar falando uma merda inacreditável, mas a galera vai tá indo de cabeça aqui. E aí eles ficam meses e meses negociando, conseguem finalmente sair, e aí começam a se estruturar e começam a fazer comércio muito com a cabeça de vamos recuperar aquilo que a gente perdeu para entrar aqui. E aí conseguem recuperar várias joias que eles tinham dado pela liberdade deles. Oh meu Deus, vão conseguindo ter uma comunidade, né? Uma comunidade judaica ali em Nova York, que se estabelece até hoje e recentemente, aí eu não vou lembrar, recentemente conseguem, uma descendente dessa família consegue ser indicada para a Suprema Corte, que é o STF americano. Legal. Agora eu não lembro qual o sobrenome, mas é um sobrenome muito, muito brasileiro, assim. Uhum. Você olha e fala, caraca, meu Deus, essa mulher é brasileira? Obviamente não, ela é americana, sim, mas ela saiu, os antepassados dela saíram de Recife, e os antepassados dessa galera de Recife saíram da Holanda, e os antepassados saíram, sei lá, provavelmente do Egito. Sim. E isso é muito maneiro, cara. Isso é muito maneiro. Pode ser Oliveira. Talvez seja Oliveira. Enfim, pesquisem aí. Uma juíza da Suprema Corte que tem essa origem. E a família dela passou aqui pelo Brasil. Viveu no Brasil. Isso é muito maneiro. E, olha só, né? Os caras... É uma comunidade que é muito relevante. E aí... muito relevante do ponto de vista de filantropia, muito relevante do ponto de vista de geração de emprego, geração de riqueza e tudo mais, estão lá e saíram do Brasil. Por que eles não, né, continuaram no Brasil e a gente tratou essa galera bem, com liberdade religiosa, com liberdade de uma série de coisas? Sim. Enfim, é isso, gente. Mas até fuga de cérebros. Você falou dessa questão da liberdade religiosa, né? Eu acho que é um ponto importante até para esclarecer um pouco mais sobre o judaísmo, sobre Israel, enfim. Que isso é um ponto ainda muito importante da gente discutir e falar no Brasil e principalmente no Rio de Janeiro, assim. Porque existem casos, né, de intolerância religiosa e até puxando lá mais pro meu lado em relação à comunidade judaica, frequentes até hoje em dia, assim. A gente tem casos aí de ataques antissemitistas na Barra da Tijuca, espalharam panfletos de morte aos judeus, já fizeram... Que isso, cara? Entraram Isso foi divulgado na mídia? Teve alguma repercussão também numa reza recente que foi online, numa das sinagogas aqui do Rio. Teve um ataque de uma pessoa que falou sobre morte aos judeus, fez xingamentos, entrou no meio da live. Então, assim, existem ataques aos judeus e casos de antissemitismo hoje em dia no Rio de Janeiro. Então, assim, falar sobre... contar um pouco da história de Israel, contar um pouco do judaísmo e ter esse discurso firme da defesa de ter uma liberdade religiosa. E eu falo do meu lado dos judeus, mas de todas as correntes religiosas, né, a gente ter essa liberdade, de ter esse respeito, acho que é algo que a gente precisa reforçar, porque existem casos recentes e é algo que não acabou, infelizmente. Cara, isso é muito absurdo a gente ouvir isso em pleno 2022. Né? A gente daqui a pouco vai estar fazendo aí 100 anos do Holocausto e ainda não se aprendeu. Sim. Os casos, inclusive analisando dados, os casos de antissemitismo têm aumentado no Brasil. Não sei se é por conta do aumento da extrema-direita, mas deflagraram um grupo no Rio Grande do Sul que, em tese, é o estado mais germânico do Brasil. E aí, estado mais germânico deveria também ter absorvido a cultura da Alemanha de não cometer os erros que cometeram no passado. Deflagraram um grupo neonazista com 150 pessoas, cara. Tipo assim, olha isso. 2000, sim. E isso é recente, não tem um ano. Sim. Isso é muito bizarro. Então a gente falar sobre, e a gente fala muito, né, de lembrar para não esquecer. Então, falar um pouco do que aconteceu, de todas as barbaridades. A gente, como gerações aí, né, seguintes, a gente carrega muito dessa responsabilidade. De contar um pouco da história, contar um pouco de tudo que a gente já sofreu, de tudo que nossos antepassados passaram aí, e mostrar que a importância de defender essa liberdade religiosa. Então, estender um pouco disso para todas as correntes religiosas e mostrar que a gente precisa respeitar as outras pessoas e entender que a gente está
precisa defender a democracia, os valores da democracia. Vou fazer a pergunta e logo depois eu volto sobre o negócio da democracia. Seu pai e sua mãe são judeus? Sim. Entendi. É porque... Me corrige, por favor, se você estiver falando besteira. O judaísmo é uma sociedade matriarcal, né? Ou seja, eu posso ser... uma mulher judia pode casar com um não-judeu e ele se converter, certo? Mas o contrário não é verdade. Assim, depende da sua corrente religiosa, né? Dentro do judaísmo existem várias correntes. Olha aí, eu falando merda aqui no Tudão Cast. Depende muito da sua visão sobre o judaísmo, né? Tem correntes mais religiosas, ortodoxas, que olha, tem que ser um filho, para ser judeu, tem que ser de um ventre judaico. Se não for... Ventre judaico e um pai judaico também. Não necessariamente. Para uma corrente mais ortodoxa, você tem que ser do ventre... A mãe precisa ser judia. Se for, você é judeu. Tá. Senão, você não é. Tem correntes que, olha, se você é de família judaica, você é judeu. Você acredita que é judeu. Sua mãe pode ser convertida e ela... Enfim, existem correntes aí, existem visões. E até mesmo tem algumas correntes que falam, olha, se você quiser fazer o processo de conversão e ser judeu, porque você acredita no judaísmo como religião, enfim, como povo, você pode. Então, é muito da sua interpretação. Agora, é curioso, porque o judaísmo, diferente de outras religiões, é muito difícil de você se converter. Existem barreiras aí. Você precisa realmente mostrar interesse, mostrar justificativas sólidas para falar, olha, eu quero ser judeu, quero me converter. Então, é um processo de mais de um ano. Você precisa aprender hebraico, precisa aprender sobre a cultura judaica, demonstrar isso. Então, assim, é curioso assim, que o judaísmo, mesmo que a gente falou dessa questão, né, de ter passado por muitos anos aí, por processos de perseguição, de violência, de muitas mortes, enfim. Mesmo assim, para você estar dentro da comunidade e seguir é algo complicado, é algo complexo. Então, se mantém por ter valores em comum ali, por ter uma comunidade muito forte, muito fechada, mas ao mesmo tempo, para você entrar e se converter também é um processo complicado. Então, mas é por ser difícil de entrar e de se manter que existe há 4.000 anos. Pode ser um pouco por isso. São várias visões aí sobre por que, né, que se mantém, mas é curioso esse lado assim, do judaísmo que muita gente às vezes não conhece. Um dos motivos pelo qual existe há milênios é porque é difícil de entrar e se manter, minha opinião. Minha opinião de não judeu. E por ser muito unido, né? Então, por exemplo, na época que o comércio marítimo era muito forte, os judeus, eles já tem muito disso, né? Dessa cultura de ser comerciante, né? Muitos judeus são comerciantes. Eles têm histórias que eles se destacavam naquele período porque eles tinham alguns costumes e até a fala, né? Pega um pouco do hebraico, um pouco da... Então, eles conseguiam se espalhar pelo mundo e dialogar com pessoas diferentes, fazer comércio com pessoas diferentes por ter esses costumes muito fortes, muito firmes e às vezes até a fala em comum. E aí isso facilitou os judeus meio que o hebraico era o inglês da época, né? Que aí todo mundo... Era mais fácil de se comunicar. Era mais fácil de se comunicar, as tradições, você ter contato. É verdade que preferência... Assim, é difícil de ter judeu analfabeto porque se ele for analfabeto ele não consegue ler o Torá. É verdade isso ou é lenda? Acho que é meio lenda, assim, não sei muito bem sobre isso. Falar, de novo falando merda, pontuando com força nesse episódio aqui de coisas que eu não... Hoje eu não entendo absolutamente nada sobre esse assunto que a gente tá falando. Me desculpa. Mas quando me contaram, eu falei, faz sentido. Tipo, não, olha... Tava trabalhando numa obra, né, e de engenharia civil e tudo mais. Tinha aqui no Brasil é muito comum, sábado de manhã, em obra, a gente trabalhar. Então, o que faz? Sábado bota 4 horas de jornada e nos outros 5 dias 8 horas, que aí completa 44 horas semanais. Ao invés de botar 9 horas de segunda a quinta e 8 horas na sexta, faz 8 horas todo dia e 4 horas no sábado. E aí tinha um pedreiro que ele se recusou a trabalhar no sábado. Ele não trabalha o sabá. Não fui eu só ouvi essa história, tá? E que isso, não trabalha? Por que não? Porque eu sou judeu e tudo mais. Beleza. E aí o que fizeram? Fizeram ele... botaram 1 hora a mais de segunda a quinta para ele completar as 44 horas. E aí, conversando, negócio de almoço e tal. Cara, é muito distante, assim, tipo, um pedreiro que é judeu, é muito distante, né? Porque o pedreiro, geralmente, ou ele é
é protestante, ou ele é católico, ou ele não é nada. E aí, conversando com o cara e tudo mais, ele falou assim, não trabalho sábado, porque eu sou judeu, pá, e tal. Pô, a ideia que a gente tem é que os judeus são pessoas ricas ou de classe média alta e tudo mais. Aí ele, não, cara, existe judeu pobre, existe judeu tudo. Sim. Né? É só uma religião, é um povo, é uma ideia. Sim. E aí ele focava muito nisso, que ser judeu era uma ideia. E só que quem segue essas ideias são pessoas que têm determinadas características. E ele falava assim, não, mas é muito difícil de ter judeu analfabeto. Porque é mais fácil você passar pra frente a cultura quando você é alfabetizado. Aí eu, tá. Isso aí faz muito sentido pra mim. E agora você trazendo esse negócio do hebraico, né? De muito, muito, muito antigamente, o cara fala hebraico, se ele encontrasse um outro judeu que fosse, sei lá, vou chutar aqui, holandês, por exemplo, só que o holandês também falava hebraico por ser judeu, ele ia ter mais facilidade de fazer trocas com esse cara. É só essa questão econômica, que está muito relacionada aí aos judeus, até um pouco de cuidado que a gente tem que ter, porque assim, o antissemitismo clássico, que foi muito frequente, até foi muito influente na época da Inquisição, falava muito, a gente tem que perseguir os judeus são culpados pela situação porque mataram Jesus. Era um pouco da narrativa. Isso hoje em dia não é tão frequente, mas o antissemitismo moderno, e a gente está falando da época do nazismo, fala muito sobre, olha, os judeus detêm o poderio econômico da Alemanha, detêm os meios de produção, detêm a riqueza, detêm os bancos, e por isso a gente tem que... Eles são os culpados pela crise econômica, eles são culpados por toda a situação do contexto do nazismo, e aí por isso eles têm que ser perseguidos, eles não podem existir nessa nova sociedade que vai se desenvolver, né? Aqueles ideais arianos que a gente conhece bem de Hitler. Então, até um cuidado que a gente tem que ter de olhar, os judeus têm mais poder econômico, e aí já começa, o início de um discurso... Exatamente. Assim, pode não ter uma maldade ali, né? Pode ser algo do senso comum, porque é um pouco do senso comum. Exatamente, a gente já falou aqui que o senso comum é burro, mas de fato, mas aí quando a gente começa a estudar, vai na página 2, aí você vê o kibbutz, aí você vê tudo que aconteceu no Holocausto, que a esmagadora maior parte das pessoas não tinha nenhuma casa. Sim. Tem um nome agora, cara, mas é uma comunidade, não é kibbutz, uma espécie de cortiço judeu que na Alemanha tinha, assim, aos montes. Sim. A maior parte das pessoas que foi assassinada pelo regime nazista viviam nessas condições, né? Condições de pobreza. Não tem nada a ver com deter poderio. Não, é só um ponto que acaba sendo senso comum, mas assim, se a gente começa a repetir esse discurso, né, de repente já começa a emplacar aí uma ideia que pode ser, né, os judeus estão ocupados por tal coisa, tem que ser perseguidos, porque são ideias assim, né, muito, ainda infelizmente, como eu disse, muito frequentes ainda que tem. Antes de você chegar, eu te perguntei se você tinha restrição alimentar. Ele falou, não, cara, só não como carne. Não comer carne tem a ver com o fato de você ser judeu, ou você só escolheu não comer carne? Não, é que no judaísmo tem a comida kasher, né? Então tem alguns costumes e algumas tradições. Então, por exemplo, não mistura carne com leite. Não tem essa mistura. Então, se a pessoa só come carne, no dia ela não vai comer leite, ou vice-versa. Então, depende. Mas não é por isso, é mais uma questão mesmo de visão de mundo mesmo, eu acredito. Né? Como eu disse lá no começo lá do podcast, né? A questão da sustentabilidade é algo muito presente em mim, assim. Então, comecei a refletir sobre o assunto, pensar um pouco no meu... Você não é vegano, não. Não. Mas refletir um pouco sobre o meu estilo de vida, entendendo um pouco do que eu poderia me aperfeiçoar, entender um pouco conectar um pouco do que eu me alimento com o que eu acredito, enfim, aí comecei a não comer. É um bom assunto. É um bom assunto para um próximo podcast. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Muito, muito, muito obrigado por você ter vindo aqui, por você ter exposto suas ideias. Já tinha um tempo já que eu tava querendo trazer um pouquinho de religião, porque eu já trouxe política, já trouxe futebol. Hoje eu consegui trazer política e religião. Podemos falar de futebol também, que eu gosto bastante, mano. Mas aí não vai ter graça, pô. Porque o teu principal rival não tá nem na... Sim. Se bem que o Ronaldo comprou, né? O Cruzeiro tem tudo pra... Mas assim, você sabe, hoje em dia, a rivalidade que tá muito grande é Galo e Flamengo, né?
É, uma rivalidade está forte aí. Cara, eu acredito que o futebol também tem problemas de incentivo, igual outras coisas no Brasil. Sim. Acho que tá mudando, cara. Na minha opinião, pelo que eu tô vendo, tá mudando. Então, assim, eu já tinha trazido a galera do futebol. O episódio que saiu essa semana agora, do Sub-20 do Flamengo, que é o Mário Jorge, top. Tem outra galera aí vindo de futebol, que eu não vou dar spoiler. Mas eu já tinha trazido político, mas eu não tinha trazido ninguém que falasse de religião. Porque são os 3 tabus do brasileiro, né? Não, isso não se discute. Sim. Discute sim, pô. Isso que é importante, porque a gente tá vivendo a negação disso. E é isso que a gente tá vivendo na política, é isso que a gente tá vivendo no futebol, com vagabundo, já tem, não é de hoje, né? Já tem aí 2 décadas nego se matando em estádio. É isso que a gente tá vivendo em religião. Aqui no Brasil ainda, graças a Deus, não é tão difundido assim essa questão de violência religiosa. Pode ser que eu só não esteja vendo. Pelo menos a mídia não dá tem voz. casos aí, até, por exemplo, as religiões de matriz africana, tem casos de intolerância também no Rio de Janeiro. Sim. Então, assim, é algo que a gente precisa É bem comum, inclusive. se atentar, né? Entender um pouco. Acho que prezar desse discurso, né? Olha, os valores democráticos, dentre eles está a liberdade religiosa. Cada um seguir sua própria crença, entender, também respeitar as outras e entender que a gente pode coexistir aí, que a gente pode estar no mesmo lugar e seguindo. Cara, esse espaço aqui tá virando muito uma parada, um espaço mega democrático, assim, de discussão, de falar, Bacana. de eu obter conhecimento. Por tabela, a galera que tá nos vendo Sim. acaba tendo também. E tá sendo muito maravilhoso, cara. Tipo, eu posso fazer isso aqui até eu morrer. Eu juro por Deus. E assim, tomara que Papai do Céu abençoe muito isso aqui pra gente ficar grande e continuar fazendo esse trabalho aqui. Sempre que eu termino, eu faço 2 perguntas. Se você já viu algum episódio, você já viu as 2 perguntas que eu termino. Primeira, não precisa dizer quem, só precisa dizer se sim ou não. Você indicaria alguém pra vir aqui ao podcast? Claro, com certeza. Ótimo, que bom. Não vale ser quem eu conheço, hein? E aí lê esse Paulo Ganimi. Segunda coisa se você falou com tanto entusiasmo que é claro, né, significa que você gostou, isso é muito bom. Só que só o feedback bom não faz eu construir, não faz eu mudar. Eu fiz isso aqui com o intuito de melhorar todo dia. A pior coisa que alguém pode falar pra mim é muito bom, excelente, porque aí eu não vou melhorar. Então, eu queria te pedir um feedback de tudo que você viu aqui, desde do início, desde quando a gente começou a conversar. Uhum. Então, eu te peço um feedback pra eu poder melhorar para os próximos convidados. Você pode me passar um feedback? Não, claro, não. Primeiro agradecer pelo convite, então foi muito bacana, me senti super à vontade, muito bacana aí o Tudão Cast. Porque assim, o feedback poderia ficar falando aqui por muito mais tempo, porque a conversa tava ótima, você me deixou muito à vontade, a gente tem muitos assuntos aí que a gente pode trazer, enfim, então acho que o feedback é extremamente positivo, adorei aí estar com vocês hoje. Foram e quase, falar um pouco. Cara, passamos de 1h30, tá? Então assim, não foi pouco tempo, não. E, enfim. Pode continuar. Não, mas tá perfeito, assim, eu acho que tem muito potencial aí o Tudão Cast e eu acho que tô bem animado também pra assistir os próximos, pra acompanhar. Pessoal, eu tô com uma limitação. Você não é a primeira pessoa que fala que poderia ter durado mais, mas eu tô com uma limitação, primeiro, de gente. Olha só a volta, a galera não vê o bastidor. Tem alguém à nossa volta? Não. Então, assim, sou eu, pessoal. Eu, Heitor, sou o único aqui. Eu não tenho um monarca do meu lado ainda. E olha só, eu passando pano pro Flow, lambendo as bolas do Igor 3K. Igor, de repente, quem sabe? Então, assim, ainda sou eu sozinho, então eu tenho várias limitações de tipo. Como é que você vai continuar falando aqui? Eu vou ao banheiro? Fora isso, também tem a agenda. Eu tenho que aproveitar o maior número de gravação possível. Sim. E hoje eu tenho 3. Então, assim, é você e mais 2, e eu já tô em ciminha do horário pro próximo. Então, Sim. já vão tocar a campainha. Eu queria muito, cara, assim, fazer um programa, todo dia um programa de 4 horas, mas ainda não é possível. E quando for possível, você estará aí de novo. Se Deus quiser, como
deputado estadual eleito. Quem sabe, quem sabe. E, cara, deixa o teu arroba, existe um site pra vaquinha, né, pra quem quiser doar pra É um ponto muito importante isso, né. O Novo, como eu disse lá, em relação às nossas práticas, a gente tenta trazer uma nova forma de fazer política, uma forma diferente, e um ponto muito importante pra gente é abrir mão de privilégios e também tentar respeitar ao máximo o dinheiro do cidadão. E aí, em relação à pré-campanha agora, né, tô pré-candidato a deputado estadual, a gente não usa dinheiro público, nenhum. Então a gente precisa muito da mobilização das pessoas que gostam, que apoiam nossas ideias, que querem que a gente seja eleito, para poder contribuir, né, como voluntário ou financeiramente, que esse apoio financeiro vai ser muito importante. Então, eu abri aí a campanha de arrecadação coletiva, votolegal.com.br/Henrique Korman, e lá você pode conhecer um pouco mais das minhas ideias, tem lá um vídeo bacana, tem um pouco da minha trajetória, das minhas propostas, e aí se vocês gostarem, vocês podem contribuir aí um pouquinho. Cada valor faz muita diferença, ajuda muito pra gente fazer esse projeto acontecer, pra gente tentar trazer essa política diferente pro Rio de Janeiro e trazer novas ideias aí pro debate, em prol aí de um Rio de Janeiro que seja uma potência econômica. E aí minhas redes sociais todas são @Henrique Korman, todas elas. E se quiserem acompanhar, tudo seguir, junto. tudo junto, @Henrique Korman. Enfim, e aí se quiserem também conhecer mais minhas ideias, bater um papo, tô super aberto e, enfim, prazerão tá com vocês e vamos conversando. Isso aí. Cara, muito obrigado pela tua presença aqui, de verdade. O teu feedback foi muito bom. Eu nunca tive um feedback que foi muito pequeno, seu gordo de merda. Vambora, vamos fazer um episódio maior. Muito obrigado, isso significa que eu tô no caminho certo. Porque assim, no começo, né, do podcast você fica um pouco mais travado, não sei o que. Quando você vai, né? Quando você solta... Quando você tá solto, aí... Lembra? Aí vamos... Não é da tua época, você é muito novo. Mas no jogo, quando a conversa tava muito boa e o jogo terminava, aí nego... Aí você fica pensando tudo que você pode falar, não sei o que, todo assunto. Não, mas sabe o que é? Também não posso falar tudo, senão você não volta. Verdade. Então eu preciso sempre dar uma cortadinha pra você voltar aqui. Com tá certeza. Bom? Então, irmão, muito obrigado, tá? Pedro, beijo no coração. Foi o Pedro que te indicou. Obrigado, Pedro, aí pelo convite. Foi incrível. Muito obrigado, Heitor, pelo convite. Foi bacana demais. Eu sou muito pequeno ainda, mas já tô conseguindo ter uns debates aqui de alto nível. Debate não, isso é conversa de comadre. Mas uns papos de muito alto nível aqui. Mais um dia eu ainda vou abrir a Rinha do Tudão, que eu vou botar políticos pra brigar e vou cobrar pay-per-view por isso. Que aí vai ser estado da arte. Estado da arte da política. Então, pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui. Mais uma vez, não seria possível sem a Fortuna Negócios Imobiliários, tá? Então, se você precisa de burocracia imobiliária, penhora, compra e venda, você precisa... Cara, qualquer coisa. Problema com o imóvel é com a Fortuna Negócios Imobiliários, tá bom, pessoal? Então... Muito obrigado mais uma vez pela tua audiência. Fico por aqui. Até mais e valeu.